Então, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta mensagem. Queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso soberano Senhor, quem nos fez. Nós somos obras das tuas mãos. Que hoje o Senhor possa falar conosco de uma forma especial, possa trazer e provocar dentro de nós a necessidade de nós sermos humildes, ensináveis, moldáveis, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então você viu aqui rapidinho que o texto bíblico aqui mostra claramente que quando nós olhamos para nós mesmos em relação a Deus, nós devemos sempre lembrar de que somos feitos do pó da terra. Nós podemos chegar diante do Senhor de várias formas, como o versículo diz: pode, alguém pode contender com o seu Criador, Nós podemos competir, botar o nosso Criador na parede? Nós temos autoridade e poder para isso? Não. Eu vejo algumas pessoas na caminhada da fé botando Deus na parede, tendo um discurso assim muito emocional da coisa e tal. Eu acredito que Deus, como é Pai, Ele entende os variados níveis de maturidade da nossa jornada cristã. Mas o fato é que não dá para contender com o Senhor, não dá para questionar com o Senhor, ao ponto da gente tentar reprovar ou não aquilo que Ele faz. Quando Ele libera a sentença sobre nossas vidas, nós temos duas opções: ou a gente tem essa infantilidade de ficar contendendo com Deus, ou a gente aceita a vontade dEle e procura aprender, e se tiver alguma perda, reaprender a viver. Mas o fato é esse: o Senhor é o nosso Senhor, é o soberano Senhor. Ele determina tudo na face dessa terra. E muitas vezes, quando Ele mexe as peças do xadrez, Ele toca na gente e na nossa vida. E é nessa hora que a gente fica um pouco desnorteado, sem saber como reagir. Mas, pela palavra de Deus, nós vemos aqui que uma forma certa de nós nos achegarmos ao Senhor, de nós termos uma comunicação com Deus, é com humildade. Lembrando que nós fomos feitos do pó da terra. Lembrando a nossa origem, diante do Senhor. Olhando para essa perspectiva, a gente pode chegar diante do Senhor, contemplando a sua grandeza e comparando a nossa pequenez. Interessante que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só o contexto da Bíblia, quando o Senhor foi formar o homem. Então existia aquela terra, o pó da terra, e a superfície da terra era molhada pela água. Então o Senhor pegou aquela terra, molhou na água, formou o barro, e do barro modelou o homem. E depois soprou o fôlego de vida, o espírito, dentro daquele corpo.
e aquele corpo se tornou um ser vivente, recobrou sua consciência, e a partir daquele momento, né, foi constituído o ser humano. Então, nesse sentido, a gente pode ver que nós somos fruto da terra. Incrível como os mesmos componentes que tem na natureza, as mesmas substâncias que tem na natureza, estão presentes dentro de nós, né? Então, isso é a maior prova de que nós fomos feitos das mesmas substâncias presentes na natureza. Contudo, nós podemos dizer que na natureza, o pó, essa terra, esse pó da terra, que foi feito o ser humano, na natureza, esse pó ele pode estar em 3 estados: no estado poroso, né? No estado úmido ou no estado endurecido. Escute, a terra porosa é o pó em si e sem mistura, aquele pó da terra. E quando eu ouço essa expressão pó da terra, eu só me lembro do pó da estrada, quando a gente começou a andar nela. Na região, depois de uma comunidade chamada Jabuti, até perto, né, de uma comunidade chamada Bela Vista do Curuá, nessa região ali do Grande Mamiá, de 2013 a 2015, né, nós andávamos muito, nesse período agora, de setembro, outubro, aquele trecho realmente tinha o pó da terra, e era um pó tão vermelho, meus irmãos, e quando a gente passava ali aquele pó, e quando vinha uma cratera na frente, que a gente tinha que frear, quando freava, aí aquele pó, e a gente ficava muito belo, cheio do pó da terra, um pó. E o legal era quando a gente estava em caravana, que quando aquele pó pegava um chuvisco, e aquele pó se transformava num barro fino, no esmeril, como a gente chama, aquela camada de cima se melada, embaixo seco. E nessas horas a gente separava os missionários, os homens dos meninos que andavam de moto. Os homens conseguiam varar e os meninos ficavam lá patinando. Aí a gente ia lá e ajudava. É o pó. E ele pode estar nesse estado seco, pode estar nesse estado úmido, formando barro, e pode estar como o caco. O caco é um pedaço de barro seco, quebrado. Uma vez ele secou e ficou ali, aquele caco de barro, né? E a gente não pode fazer mais nada com esse caco, a menos que ele seja bem quebrado, triturado ou moído, e volte a ser como pó, para depois ser molhado, para virar o barro, para depois fazer alguma coisa, né? Esse é o caco, é o barro endurecido. Agora o barro, como a gente fala, é aquela massa, né? É o pó molhado, né? É aquela massa moldável que pode ser formada, né? Ali moldada, modelada para vários utensílios, várias ferramentas, né? Vários acessórios, de acordo com o gosto e a habilidade de quem está manuseando. Então a nossa vida espiritual, ela pode ser comparada com a terra, em pó, em cacos ou em barro. Muitas vezes nós estamos secos, outras vezes estamos endurecidos. Precisamos ser moldáveis como barro nas mãos do Senhor. Na sua vida espiritual, como é que você está? Caco, pó ou barro? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Como é que você está? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 formas de se manifestar o pó da terra. Essas 3 formas do ser humano se manifestar. E eu quero começar com o caco. Lá em Isaías 30:14, diz o seguinte: Ele quem? O Senhor. O Senhor fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado
que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Olha o nível de tratamento que o profeta está falando a respeito do povo. Que Deus ia pegar o povo e ia triturar tanto o povo ao ponto dele não servir para nada. Porque o caco, por exemplo, quando um vaso quebra, dependendo da quebradura, ainda dá para a gente utilizar para alguma coisa. Amém ou não amém? O tijolo, né, quando quebra o tijolo, fica um pedaço ali, aquele caco do tijolo que dá ainda, dependendo da situação, de a gente usar ele para alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo aqui, que Ele pega alguns cacos e quebra tanto ao ponto do caco não ter mais utilidade nenhuma. Né? Então o caco é o barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos na fé, nós precisamos ser quebrantados por Deus. É isso aí. É por isso que muita gente é tratada, porque tem horas que elas estão duras, rígidas, coração endurecido, estão como um caco, o barro endureceu, está lá, durão, né? Durona, ali. E quando a pessoa está deste jeito, não demora muito para o Senhor começar a trabalhar, né? E o que é que endurece o barro? O que é que endurece o nosso coração? O que é que endurece aqui dentro? O que que faz um barro endurecer, virar um caco, né? O orgulho está na cabeça da fila. O orgulho endurece muito as pessoas. Sabe, aquela posição, aquela pessoa tesa, não, eu não vou envergar, não, eu não vou dobrar. E a pessoa começa, né, a ficar ali, você chega junto, né, para confrontar em amor, para trabalhar, mas a pessoa já está endurecida. Está ali, pá, duro, né? O orgulho, a incredulidade endurece muito as pessoas. A falta de fé. Pessoas estão na igreja, sabem, conhecem a trajetória, mas elas não acreditam mais na mudança, elas não acreditam mais que Deus pode transformar as coisas. E a incredulidade vai endurecendo o coração das pessoas. A religiosidade endurece muito as pessoas. Sabe, queridos, o tradicionalismo, sabe aquelas raízes familiares profundas, né? Isso atrapalha muito, endurece muito as pessoas. Não, porque essa situação, isso é uma tradição na nossa família, né? E não pode tocar nisso aqui. Só que se essa tradição atrapalhar a sua jornada de fé, se esse tradicionalismo, de repente, nesse hábito cultural, ele veio junto e bate de frente agora com a sua fé. Muitas vezes a pessoa não consegue avançar, porque não consegue abrir mão das raízes que o mundo, que a cultura colocou dentro dela. Sabe, meus irmãos, e isso deixa a pessoa endurecida. A falta de temor de Deus endurece as pessoas, né? Começam a acreditar que Deus é um Deus de amor e somente de amor, e Ele vai ter a obrigação de aceitar todas as minhas meninices, todas as minhas inconstâncias, todos os meus pecados, porque Ele é um Deus de amor, e não se esquece dos outros atributos de Deus, e se endurece em cima dessa realidade. Sabe, meus queridos, tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que, como diz lá em 1 Timóteo 4,2, né, fiquem com a mente cauterizada, a consciência fica cauterizada. Você sabe o que é um processo de cauterização? A cauterização nos tempos antigos era um processo medicinal. A pessoa passava por um ferimento, um tiro, um baque, uma cortadura muito grande,
E para evitar a infecção e a hemorragia, a pessoa pegava algo de metal, né? Colocava no fogo, e quando ficava ali naquela brasa, chegava lá e tss, em cima daquilo ali, né? Causava uma dor absurda, muitos desmaiavam, que era muita dor. Mas aquele processo estancava, porque, né, queimava os vasos sanguíneos, as veias, então estancava o sangramento e impedia com que aqueles micro-organismos que estavam ali infeccionassem aquele ferimento. E logo depois se criava uma crosta, um cascão por cima daquilo ali. E de certa forma aquela capa protegia muito. Mas em outras situações, aquela capa escondia o que estava embaixo. E eu sou de uma geração do tempo da pereba. Existe uma diferença entre a ferida e a pereba. No meu tempo, a gente dizia que ferida era quando o ferimento estava em carne viva ali. E a pereba era aquele ferimento que criava aquele cascão por cima. E aquele cascão de certa forma protege, e ele protegia do baque. Batia no cascão, deixa a pessoa insensível. Só que muitas vezes, por baixo daquele cascão, estava a infecção. E aí, quando a pessoa chegava na pereba, aparentemente estava muito bem, mas quando metia o dedo e apertava, saía a matéria. A mente cauterizada é assim, tem uma capa por cima, a pessoa acha que está tudo bem, mas por baixo a alma está infeccionando. É preciso arrancar o cascão e tratar tudo aquilo ali. Muitas vezes as pessoas que têm a sua mente, a sua consciência cauterizada, elas ficam duras, rígidas. O caco representa a pessoa que mesmo religiosa, mesmo, estando na presença de Deus, andando com Jesus, mas mesmo assim ela está endurecida. Tem uma opinião formada, cabeça feita, chega junto, né? Está ali o tempo todo, pronto e preparado para resistir a qualquer mudança. Tem um pensamento forte, né? E por isso não reconhece os seus erros. A culpa sempre é de qualquer pessoa, menos minha. Todo mundo está errado e eu estou certo. Quem pensa assim é que está como caco, né? Às vezes dentro de casa, né, o camarada está lá, os filhos com medo de falar que ele está errado, a mulher com medo de falar que ele está errado, e ele toma postura e diz que todo mundo dentro da casa está errado, só ele que está certo. E aí se coloca como vítima. Quem está na fase do caco, culpa as pessoas e se coloca como vítima. Ele erra e diz que os outros são culpados dele errar. Ainda chama os outros de julgadores. Essa é a fase do caco, né? Aí as pessoas só fazem apontar, só fazem atacar e tal e tudo. É a fase do caco. É porque a pessoa se coloca realmente como vítima da situação. E por causa disso, o caco fere o seu próximo. O caco ataca. As pessoas que querem ajudar, as pessoas que se preocupam com ela, as pessoas que, se sentem na obrigação de fazer alguma coisa por ela, quando chegam junto, o caco fere, machuca, magoa, né? De estar por aí, o que foi? Só foi um caco de vidro, me cortou, né? Estava ali mexendo nos tijolos, aí um tijolo quebrado, um caco lá me cortou. O caco machuca. Quem está na fase do caco machuca as pessoas, magoa as pessoas. Sabe, meus irmãos, a pessoa que está como caco,
ela acha que já está formada e moldada e não precisa mudar. Esse é o ponto máximo de quem é caco. É que ela entendeu que ela já está formada, ela já está pronta e preparada, ela já está crescida. Os outros não, mas eu estou bem, eu já entendo das coisas, eu já sou formado. E quando a pessoa entra nessa vibe aí o Senhor começa a trabalhar, até que essa pessoa seja totalmente quebrada novamente e reconheça a necessidade de transformação. É isso aí. O caco vai sendo quebrado, os problemas vêm, as situações vêm, sabe, e vai quebrando, até a pessoa virar pó. Porque ela é pó. Então tem que voltar a ser pó. Às vezes, o que faz a pessoa endurecer é a bênção de Deus, sabia? Às vezes a pessoa chegou para o reino de Deus, como diz aí no mundão afora, não era nada. E estava aí um barrozinho bem, sabe, limpo, humilde, tal e tudo, e Deus começa a abençoar, a pessoa começa a crescer, começa a aparecer, andar em evidência, aí de repente agora ela já é alguém, e aí endurece, e o cacuzão fica lá pontudo. Olha, aí começa. O apóstolo Paulo, queridos, é um exemplo de pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia sua fé, e ele não queria se converter. Você sabe da história, mas Deus quebrantou ele até o pó, para ser transformado num novo homem. Atos do capítulo 9, versículo 15, Deus falou assim para Ananias: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus, eu vou mostrar para ele quem é quem aqui no negócio. Porque o apóstolo Paulo estava se equipando para fazer a grande perseguição. Muita gente perseguia os novos crentes, mas Paulo já tinha conseguido uma mega estrutura. Ele já tinha ido para Damasco para pegar, a autorização oficial para perseguir a igreja, prender, torturar e assassinar os crentes. E ele estava acompanhando a vida dos cristãos, ele tinha acesso ao evangelismo, ele via a operação de milagres, ele via as pessoas no poder de Deus, mas a religiosidade deixava ele endurecido, ele não queria entender. Estava muito firme, muito duro naquele pensamento dele. Só que o Senhor chegou e começou a tratar. E você sabe da história, ele foi para o pó, perdeu a visão, ficou numa situação muito difícil, e o Senhor começou a trabalhar com ele. Davi certa vez disse que também estava assim, como um caco. Salmo 22:15, o salmista falou assim: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixar-te-me como pó à beira da morte. Olha só como Davi estava quando compôs esse salmo. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Ele compôs esse salmo naqueles longos anos que ele passou, com toda aquela situação com Batseba, tal mulher de Urias, toda aquela questão lá, e aquilo estava corroendo ele por dentro, e o Senhor começou a quebrá-lo, começou a tratá-lo, através do seu líder, o profeta Natã. Sabe, meus irmãos, não endureça o seu coração, senão será como um caco que precisará ser moído. E quando Deus começa a moer a gente, meu irmão, pode orar, pode jejuar, não, agora já era. Agora ele só vai sossegar depois que ele moer tudinho. Nesses anos, a gente já viu muito tratamento assim.
quando o Senhor desce a mão para tratar, o que a gente tem que fazer é só pedir para que o Senhor alivie um pouco a moagem. Mas Ele vai até o final, que é para mostrar quem é quem no negócio. Sabe, meus irmãos? Então nós precisamos nos esforçar para não entrar nessa fase do caco. Mas se você está se sentindo como caco, eu quero dizer para você hoje que Deus quer quebrantar e remodelar a sua vida. É necessário. Não dá para a gente ficar assim durão, seco, armado, com uma visão distorcida do Evangelho, das pessoas. Não dá. E aí tem o pó, né? Isaías 26:5 diz que Ele, o Senhor, humilha os que habitam nas alturas. Olha aí, aquele que está lá em cima, Ele bota para baixo, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Quantas e quantas cidades, povos, nações, no decorrer da história humana, o Senhor já não deixou no pó para nunca mais levantar. Sabe, queridos, isso é muito, muito forte. O pó é seco e precisa ser molhado para ser moldado. Quando estamos secos e esfarinhados pelos atritos dessa vida, nós somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para sermos moldados. De repente você não está como um caco, né? Sabe? Está naquela situação, atacando e tal, soberbo, endurecido, mas está seco como um pó. A coisa está meio sem graça. Sabe? Está ali, está fazendo, está andando, está ali e tal, mas está seco. Então se está seco, precisa ficar molhado. E o que é que molha? O que que molha o pó? Em primeiro lugar, o que molha o pó são as nossas lágrimas. No Salmo 42, versículo 2 e 3 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o seu Deus? A pessoa está numa sequidão, as coisas não estão tão gostosas como antes, muitos problemas, situações, e ainda para completar, outras pessoas chegando dizendo: escute, do que adianta tu viver assim essa tua fé? Onde é que está o teu Deus? Mas ele estava lá, chorando, colocando-se na presença do Senhor. As nossas lágrimas significam nós buscarmos a Deus, estarmos aos pés de Jesus, estarmos ali nos derramando na presença dEle. O que molha o pó é uma vida intensa na presença do Senhor, refletindo nas coisas de Deus, ouvindo hinos, pregações, mensagens edificantes, conversando com as pessoas sobre as coisas de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo. Isso tudo vai molhando o pó, e a pessoa fica com a alma regada o tempo todo. Sabe, irmãos, não fica seco. E a principal coisa que molha realmente a nossa vida é a palavra de Deus. Salmo 42:1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A palavra de Deus e as nossas lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis, porque as lágrimas que nós derramamos são úteis para reconhecermos a nossa necessidade de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso. O que realmente vai nutrir a nossa vida é a palavra de Deus. Tem muita gente trocando a palavra de Deus por outras coisas. Nós precisamos tomar muito cuidado. E eu faço aqui, eu conclamo aqui os pregadores dessa igreja, os missionários dessa igreja, os discipuladores dessa igreja, os líderes de célula dessa igreja. Nós temos todo o protocolo de funcionamento, mas a prioridade, meus irmãos, é a palavra de Deus.
As nossas palavras, elas têm muito efeito, mas nem se compara com a palavra de Deus. Os versículos bíblicos. Temos que ler a palavra para as pessoas, porque é a palavra que entra e opera o poder na vida delas. Sabe? Ensine a palavra para as pessoas. Abra a Bíblia junto com elas. Faça com que elas leiam e entendam o que está acontecendo ali. Ensine a palavra com persistência. Porque é a palavra que vai manter as pessoas na fé. Elas não vão se desviar porque elas entenderam a palavra. As pessoas precisam conhecer a Bíblia, para que elas possam realmente se firmarem nos caminhos do Senhor. E todo o tempo, quando vier as dificuldades, as necessidades, as adversidades, por elas conhecerem a palavra, elas vão permanecer firmes na fé. Sabe, meus irmãos, Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade por Deus. Lá no Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que nós somos pó, Senhor. Lembre-se, Pai, nós somos pó, nós não aguentamos muita pressão. Muita gente acha que aguenta muita coisa, irmãos, nós somos pó, e um dia nós vamos voltar para o pó. Então tem muita coisa que a gente não aguenta. Por que você acha que 30% de toda a população mundial anda ansiosa? Tem muita coisa que nós não aguentamos. As pessoas querem aguentar tudo, não aguenta não. Aqueles que descobrem o segredo de que elas realmente não aguentam e que necessitam de Deus o tempo todo, essas conseguem perseverar e viver melhor. Sabe, meus irmãos, as coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus. Você já se sentiu como pó? Deixe Deus molhar sua vida com a água da palavra. Amém ou não amém? Sabe, queridos? E o terceiro é o barro, né? Lá em Isaías 64:8 diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. É isso que nós somos. Nós somos obra da mão de Deus. Sabe, meus irmãos, o barro é a massa de pó de argila e água e pode ser moldado facilmente. Interessante que o profeta Jeremias liberou uma palavra para o povo de Deus naquela época, que está lá em Jeremias 18:6, o seguinte: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E o mesmo Deus que falou isso para aquele povo é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. E a Bíblia diz que Ele não muda. Ele era, é e será para sempre. E assim como Ele tinha o povo dele na antiguidade nas suas mãos, hoje Ele continua manejando a sua igreja. Hoje Ele continua moldando a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, não para. Por quê? Porque o oleiro não para. Um dos principais atributos de Deus é que Ele é um Deus dinâmico. Ele não para. E por isso a sua igreja não pode parar. Aquilo que servia muito há 10 anos atrás, hoje já não serve tanto. Por quê? Porque o Senhor está moldando. A igreja é o corpo, e o cabeça da igreja é Cristo. E você sabe que o corpo obedece à cabeça. Então o oleiro está o tempo todo moldando a sua igreja. E aqueles que entendem isso, vão se deixar ser moldados pelo Senhor. Para isso tem que ser barro. E barro puro, mole, sem impureza, bem maleável, para que ele continue manejando e cuidando e conduzindo a coisa. Nós precisamos manter a nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, lá em 2 Pedro 3,5 diz o seguinte: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra.
e esta formada da água e pela água. Olha só, né? Há muito tempo atrás, pela palavra de Deus, a terra veio a existir. E tudo que existe no planeta foi feito por meio da água. Na verdade, é até um pouco de injustiça chamar o planeta de terra, né? Deveria ser chamado de água. Porque 75% de tudo que tem no planeta é água. E tudo funciona a partir da água. Quando corta a água, corta a vida. Todo ser vivente precisa de água. É interessante como a Bíblia é. Um livro que foi feito há tantos anos atrás e tão moderno ao mesmo tempo. Não se conflita com aquilo que a ciência vem descobrindo ou vem conhecendo. Sabe, meus irmãos, a ideia dessa questão do barro, da água e tudo mais, é nunca secarmos ou sermos endurecidos pela falta da palavra de Deus. E assim o Senhor nos molde segundo a sua perfeita vontade. Essa é a ideia, esse é o propósito. Quando a gente, sabe, fecha um pensamento, quando a gente endurece, quando a gente teima, e a pessoa vem, cara, vamos fazer assim, rapaz, vamos fazer assim, irmã, vamos fazer assado e tal, olha, desse jeito não é, vamos ter que fazer assim, e a pessoa endurece, aí Deus quer trabalhar e não está conseguindo encaixar. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele caco, aquele pó, tira, bota para cá e vai arrumando. Aí ele vai tratar aquele lá, vai separar dali e vai tratar. E amassa, e quebra, tritura, quebra, até voltar para o pó, para poder voltar de novo e encaixar, para poder fazer o sistema. E nós que vamos decidir se a gente vai estar o tempo todo na massa ali, sendo moldável, maleável. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. É um grande desafio, mas é possível, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Sabe, irmãos, o apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus, para sentir o seu coração bater, expressando o seu amor e o seu carinho. Interessante isso. Lá no Evangelho de João, ele escrevendo sobre ele mesmo, ele disse, né, aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha aí, que para ele não se exaltar, né, ele disse, eles trabalhavam em cima dessa linguagem literária, para ele dizer, eu, João, a quem Jesus amava, né? Ele disse, não, né, Pedro estava caminhando e também aquele que Jesus amava. Por que João fez questão de deixar essa escritura, que Jesus o amava? Porque para ele isso basta. Ele sabia que Jesus amava a todos, mas ele tinha certeza que Jesus o amava. Ele tinha certeza que Jesus o amava, e por isso ele amava ao Senhor. E talvez por ele ter sido esse barro tão bem maleável, talvez foi esse o motivo dele continuar vivo. Foi o único apóstolo que morreu idoso e morreu de morte natural. É claro que ele foi sentenciado várias vezes por morte. Inclusive diz a tradição, né, literária, que ele foi sentenciado e mergulharam ele dentro de um camburão com óleo quente, e ele não morreu. Foi muito torturado. Segundo os estudos, dizem que ele morreu entre 85 anos e 95 anos. E por que ele ficou e os outros foram? Talvez por conta dessa característica. Deus precisava de um apóstolo maleável, ensinável, para poder concluir a obra, consolidar as igrejas. Todos os outros foram martirizados e o apóstolo ficou cuidando, trabalhando, edificando. E no final, já no final do ministério, acredito que por ele ter perseverado muito, você imagina, um camarada, tenho quase certeza, e quando chegar na eternidade eu vou ter o privilégio de conversar com ele,
Eu vou perguntar: seu apóstolo, deu vontade do Senhor? O Senhor chegou a pedir alguma vez para Jesus lhe levar? Porque um camarada que estava na terra já só sofrendo, e muito, todos os seus amigos, o Senhor tinha ido embora, os seus amigos tinham, sido martirizados, tinham sido mortos da pior forma possível. Quantas atrocidades ele não vivenciou e sofreu pela causa de Cristo, e mesmo assim não desistiu. Por isso que alguns dizem que as últimas gerações de cristãos são as gerações mais mimadas que existem. Pessoas muito inconstantes, não sofreram quase nada na vida e desistem da fé. Sendo que as primeiras gerações foram brutalmente torturadas, perseguidas e continuaram firmes na fé. Talvez o Senhor permita de vez em quando tempos de perseguições para edificar a igreja. Sabe, meus irmãos, o apóstolo João terminou a sua jornada nessa terra como barro. No final da sua vida, já idoso, o Senhor veio e revelou para ele o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, para fechar o projeto das Escrituras Sagradas. Tudo isso porque esse homem, depois que conheceu Cristo, até o final da sua vida, se esforçou muito para continuar sendo barro nas mãos de Deus. Não deixou virar pó, não se endureceu como caco, mas passou a vida inteira sendo moldado de acordo com a vontade de Deus. Permita que Deus molde o seu temperamento, permita que Deus molde as suas atitudes e o seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurece o seu coração contra Deus. Deus é o oleiro, então seja barro nas mãos do Senhor. Não seja caco nas mãos de Deus, e nem seja pó nas mãos do Senhor. Como é triste nós vermos pessoas que estão secas e enrijecidas, não aceitando o Senhor e nem o tratamento do Senhor. Também há pessoas que estão no pó, mas não permite que Deus as toque. Todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado e como pó que com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda as nossas vidas. Com certeza, Ele fará uma peça de honra para o seu nome através de você. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixe Jesus, a água da vida, te molhar e te moldar. Deus quer moldar a sua vida. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.